enfim, ingressantes fiquem tranquilos que os prazos são flexíveis, o assunto é bem tranquilo também, o que já passou, né? Que é algoritmos. Tem essas 3 modalidades, vocês não vão precisar aprender as 3. Eu recomendo que vocês assistam todas as aulas, porque os exemplos às vezes são diferentes e tal, mas não é que vai precisar para os 3, não. E algoritmos mesmo morre nesse primeiro trabalho, tanto de teoria como de laboratório, tá? É, Adriano, acho que é o Adriano que está com a mão levantada. Isso. Boa tarde, professor. Só fazer Boa uma tarde. pergunta geral para a galera. Tá travando constantemente para mim, para saber se é a minha internet ou se realmente travando mesmo. Eu acho que deve ser aí, porque pra mim tá de boa. Pra mim já tá Beleza. travando também. Vocês Pra estão mim me tá ouvindo? normal. Isso aí chama ensino remoto, é assim mesmo. Pra mim também tá normal. Eu vou tentar sair e voltar de novo, professor, porque tá travando bastante para mim. Tá bom. Ô, professor, é o Caso está Pedro gravando novamente. também. Pode falar. É porque deu uma travada, eu saí e entrei, né? Na hora que você acabou de explicar o que eu perguntei. Só uma pergunta. É porque você falou que o trabalho que vai valer ponto, você vai dar ele na próxima aula agora. A primeira atividade avaliativa é sexta-feira agora. Ah, não, ótimo. Era só para saber mesmo. Que deu uma travada, eu saí e entrei, ficou normal. E vocês têm um prazo bem generoso para fazer esse primeiro trabalho, viu? O ideal seria ele estar resolvido até eu anunciar o segundo ou o terceiro. Vocês vão ver que tem um tempo bem hábil. É um trabalho que você gastaria aí um dia para fazer e você tem semanas para resolver. Então, eu acho que na minha matéria esse ingresso tardio não vai ser tão complicado, não. Eu tenho que formar os grupos depois, né? Mas aí sexta-feira a gente conversa. Vai ser uma aula mais rápida, de 10 minutos, que a aula vai ser mesmo assíncrona, vai ser destinada a vocês lerem lá o enunciado do trabalho e sair implementando. Mas eu entro, a gente conversa uns 10 minutos pelo menos para combinar, né, como é que vai fazer e tudo. Bom, vamos lá, turma. Vocês estão vendo minha tela? Estão, né? Tá preto. Tá preto? Xiii. Alguém está vendo minha tela ou não? Tô vendo a tela. Eu tô vendo. Eu tô vendo a tela. Eu desconfio, então, que algum dos prestadores de serviço de internet aí em Araxá está com problema, né? Porque vários alunos estão relatando, para mim aqui realmente está super normal, quem fala eu estou ouvindo bem, então eu acho que pode ser algum problema de alguma operadora. Vocês vão me avisando aí se parar de acompanhar por causa disso e tal. Agora eu vou tentar tirar o compartilhamento de tela e abrir de novo. Ver se agora foi. Pessoal, tem esse repl.it, que agora virou replit.com também, tá? Eu vou colocar o link dele aqui, ó. repl.it. Eu estava acostumado a digitar assim, mas agora esse domínio também está com eles. Oi? Eu vou tentar entrar e sair de novo. Sair e entrar de novo. Tá bom. Beleza. Qual que é sua internet? Só para a gente ver se tem um padrão ou não. Ah, ela já saiu. O meu problema, professor, era o dispositivo. A placa de rede do meu notebook é fraca e pelo celular parou de travar. A placa do celular é melhor. Wi-Fi, né? Isso. Talvez tentar passar um cabo. Eu tenho esse mesmo problema em Araxá também. O lugar que eu queria ficar eu não consigo. Sexta-feira aconteceu isso. No meio da aula eu tive que sair. Mas vamos lá. Pessoal, o Replit é uma plataforma gratuita para usar para os objetivos nossos aqui da disciplina dar certo, né? Vocês podem criar uma reunião no Teams, alguém compartilha a tela e pronto. Ele até tem a parte colaborativa, mas aí talvez tem coisa que custa mesmo. Na minha época, o ano passado a gente conseguia criar novos Replits sem precisar ter uma conta no site. Agora, pelo visto, não é mais assim, tá? Pelo visto, agora
você é obrigado a criar uma conta aqui. Eu vou logar pelo Google, vocês criariam essa conta, tá? Isso é para quem quiser usar essa ferramenta, tá? Para não precisar instalar nada no computador. O ideal é instalar no computador, tá? Então, isso que vocês estão vendo agora é o último recurso. Assim, ó, meu computador não roda, meu Windows não tem permissão de fazer nada, não sei o que, é máquina da empresa e tal. Aí você pode vir por aqui, né? E criar um REPL. O que significa REPL, né? Read, Evaluate, Print e Loop. É um termo antigo para coisas desse tipo, que você dá um comando, né? Aí ele lê o comando, executa, imprime o resultado e volta, loop, né? Volta para você digitar outro comando. Então, o computador inicialmente operava assim, né? Era tudo interpretado. Bom, inicialmente não, lá atrás, teve uma época que isso era bem popular. Com Windows isso caiu um pouco em desuso, mas não quer dizer que o REPL só serve para esse tipo de programação, não, tá? Tem como fazer coisa com interface gráfica também. A gente chegou a explorar um pouco isso o ano passado, inclusive, tá? Ele serve para várias linguagens. Oi. O que ele Quem faz fala? mesmo? Ele é um ambiente que de o programação. Você vai programar e executar os programas. Digitar, ver rodando. É um ambiente de programação que você não precisa instalar no computador, roda direto do computador. Você cria uma conta, aí você cria aqui um projetinho, vou colocar em Python. Ó. Repare que tem várias linguagens aqui, que a gente vai estudar é Python. Bom, o meu já está aqui em cima, nas favoritas. Aqui ele vem com nome aleatório, eu vou trocar esse nome por aula 23/6/2021, tá? Só que para a ordem alfabética coincidir com a ordem cronológica, eu vou colocar ano, mês, dia, tá? Esse nome eu acho que ele tem que ser único, viu? Acho que você não consegue criar um REPL com nome que já foi usado. Então vocês terão que ser bem criativos aí para dar certo. Assim que eu crio o tal do REPL, olha lá, ó, ele muda a tela. Não seria ano, dia, mês? Não, para ficar em ordem, para a ordem alfabética coincidir com a cronológica, você coloca ano, mês, dia, né? Concorda? É o mais significativo, o do meio e o menos significativo. Por exemplo, se eu colocar ano, dia, mês, você falou? Ano, dia, mês, Sim. aí essa data aqui em ordem alfabética, entre aspas, né? Ela ficaria deixa eu ver, ano, dia. Ela ficaria depois dessa aqui, ó. Olha que absurdo. 1º de outubro ia aparecer depois de 23 de junho. Entendeu? Eu não. Ordem alfabética mesmo. Ó, vai passando um por. Opa, desculpa, que eu digitei 2023, que era 2021. 2021, 23, 06. Esse é um exemplo. O outro é 2021, 01, 10. Aí vamos comparando. Aqui é igual, aqui é igual, aqui é igual, aqui é igual, aqui hífen é igual. Opa, o 2 é maior que o 0. Ele vai achar que o 2 vem depois. Ordem alfabética, né? O 2 está na frente do 0. 0, 1, 2, não é? É porque eu acho que vocês nunca fizeram ordem alfabética sem ser envolvendo letras, né? Mas quando é número, é de 0 a 9. Que nem você tem A, B, C, segue, né, aquela ordem, número também segue. Então, aqui, ó, o 2 vem depois do 0. Então, ele vai achar que é essa data primeiro e depois aquela. Não é isso. Para ficar, agora coloca ano, mês, dia para você ver. Ó. Ano, mês, dia. Ano, mês, dia. Agora não tem como. O junho sempre vai aparecer antes do outubro, se você colocar desse jeito, entendeu? Sim. Entendeu? Tá tranquilo? Sim. Tá. Pessoal, eu tô gravando? Tô. Ótimo. Então aqui, gente, quando você abre o Replit, não sei como que é a tela dele no celular, tá? Eu acho que até por isso que vale a pena a gente colocar os trabalhos em grupo para tentar pelo menos um do grupo ter um computador, compartilhar a tela e programar no computador, tá bom? Bom, todos os nossos exemplos nesse começo vão envolver um único arquivo. Aqui ele já criou um arquivo chamado main.py. Tem como criar outros, mas eu não vou usar isso aqui, tá? Aqui se eu clicar
eu volto, eu vou abrir em outra aba só para vocês verem como é que é. Aqui eu tenho a minha tela, eu posso criar novo rep e tal, né? Aqui tem os reps que eu já criei, né? Tem até coisa de outras disciplinas aqui, ó, tá certo? Mas eu vou voltar para esse aqui. Aqui eu vou colocar o código e vou clicar nesse botão verde grandão para executar aqui do lado, tá? Eu vou primeiro fazer um exemplo bem simples. Eu vou usar aqui o print, que é aquele imprimir que vocês tinham lá em algoritmos, e o print, ele usa uma sintaxe de função. Então você tem que abrir parênteses. Da mesma forma que lá na matemática você tem a f de x, tá vendo? Ó? É uma função f, você passou o argumento x. O print também é uma função, e o que você passa como argumento é uma string, é uma mensagem, pode ser, por exemplo, olá mundo, né? E no caso do Python, tanto faz aspas simples ou apóstrofo. Aspas ou apóstrofo. Tem gente que fala aspas simples e aspas duplas, né? Em programação a gente costuma usar esse termo. Então essas duas linhas aqui são equivalentes. Quando você clica aqui, aparece aqui à direita o resultado da execução. Esse é um programa que imprime essas duas mensagens e não faz mais nada, tá? Vocês chegaram a assistir a videoaula da semana passada, né? Da introdução de Python. Sim. Tá, Sim, mas porque... eu não entendi nada. Oi? Sim, mas eu não entendi nada. Nada, nada? Não é possível. Nada. Não tem como. Por exemplo, se eu escrever aqui 10 mais 5, e aqui deu 15. Isso aqui é uma conta. Essa conta tem os operandos e o operador. Lá quando você aprendeu soma, você chamava de parcelas, né? Os operandos da soma. Então, eu acho pouco provável. Isso aqui faz parte da aula, né? Você saber o que é um operando, e o que é um operador. Isso aí está lá. Você entender que o 10 é uma coisa e o 10.0 é outra coisa, que o 10.0 inclui valores depois da vírgula, né? Deixa eu pensar aqui. Se você vai contar celulares. Tem como você ter 5.2 celulares? Não. Você pode ter 5, você pode ter 4, 6, 5.2, não tem como. Números reais, números naturais, não é isso? Então, o 10 é um inteiro, o 10.0 é um ponto flutuante. Acho complicado esse negócio de nada, viu? Alguma coisa lá você entendeu. Você vai ter que me ajudar depois a especificar melhor. Ó, qual trecho que não está claro? A gente traz ele para cá sem problema, mas cuidado com isso. A aula é muito grande para você falar que não conseguiu entender absolutamente nada, concorda? Será essa parte aqui, por exemplo, você estava lá até mais detalhado, mais explicado que o que eu fiz agora. Lá não ficou claro, não? É Então, importante. eu entendo o 10.0 e tal, diferente do outro, mas eu não entendo onde que eu tenho que pôr ele, o significado dele, etc. Ué, mas aí depende do problema que você vai resolver. Por exemplo, se o problema que você vai resolver envolver contar celulares, você não vai usar esse cara, você vai usar o outro. Se o problema que você vai resolver envolve uma conta lá de reais que pode aparecer centavos, aí você já vai usar esse aqui. Esse tem os elementos e aí onde usar, aí cada caso é um caso, né? Depende muito do programa que você vai fazer. Lá a gente não fez nenhum programa em específico, lá a gente explorou os elementos básicos do Python, né? O título lá da aula, né? Lá eu acho que não tem nenhum exemplo concreto, isso aí a ideia é começar a fazer hoje, tá? Mas, por exemplo, ó, você entendeu o que o print faz? Imprime. Imprime aqui Para o na outro. tela. Você entendeu que o que está aqui, olá mundo, ó, tá entre aspas, e isso deixa a coisa um pouco diferente. Por exemplo, você já diferenciou o 10 e o 10.0. E esse aspas 10 aqui, ó, será que é a mesma coisa que os outros? Por exemplo, o 10 mais 5 deu certo. Será que se eu colocar aspas 10 mais 5 vai dar certo? O que ele está falando aqui, ó? Ixi, eu não consigo fazer essa operação com esses operandos. Na verdade, só posso concatenar string com string. O mais, no contexto de strings, não significa somar. Vira outra coisa, que vocês vão ver ainda. E aí ele não sabe somar 10 mais 5. Ele até saberia fazer um 10 vezes 5, tá? Mas também não é o que você está pensando, não. O 10 vezes 5 normal dá 50. O 10 string, texto 10 vezes 5, dá 10, 10, 10, 10, 10. É o texto 10, 5 vezes. 10, 10, 10, 10, 10. Certo?
Então, o print você pode usar para mostrar números também, o 10, o 10.0, e a gente pode até misturar número e mensagem também. Outra coisa, quer ver como que você entendeu? Tem alguma diferença usar aspas ou apóstrofo quando eu vou criar esses textos? Não. Então já melhorou, já não estou entendendo nada. Você está entendendo até bastante, ó. Vamos combinar assim. Tudo que eu for fazendo aqui, quando ficar complicado, você me avisa e aí a gente tenta reforçar. Mas eu acho que é mais impressão sua, você está entendendo sim, tá? Vamos lá. Bom, o print é para imprimir. Qual que é a contrapartida dele, né? Isso aqui é para mostrar uma coisa para o usuário na tela, né? Qual que é o contrário disso, gente? Vamos ver. O O contrário de contrário na é, tela, o contrário de mostrar na tela é fazer o quê? colocar, imprimir a coisa. Não, imprimir é justamente mostrar na tela. Vamos pensar assim, o seu programa ele faz contas, né, e ele interage com o usuário. Quando você mostra alguma coisa na tela, você está interagindo com o usuário. Qual que é a outra interação que você poderia ter com o usuário? Além dele ver mensagens que o seu programa quis mostrar. Quando você está no cinema, você realmente só assiste, né? Você fica lá só vendo. Mas quando você está usando um computador, o que você faz? Você Você digita. interage, você dá comando. A gente precisa pedir para o usuário digitar coisas, tá? Essencialmente, esse é o contrário do print. O contrário do print é o input. Só que o usuário vai digitar alguma coisa, eu tenho que pegar o que ele digitou e salvar em algum lugar, né? Em alguma variável, fazer alguma coisa com o valor que ele gera. Então, eu vou fazer... Bom, pessoal, o Replit, na verdade, acho que vocês já viram... Deixa eu só fazer esse último exemplo com input aqui, ó. Digite algo. Pronto. Vou deixar assim, vou dar um run. Opa, travou aqui. Eu já estava querendo parar ele mesmo. Stop. Vamos de novo aqui. Deixa eu fechar esse cara aqui e vamos de novo. Run. Ele travou, olha só. Ah, não, desculpa. Aqui é questão de... tem esse problema. Tem um negócio de buffer que nem sempre o que você coloca já chega direto lá, sabe? Então aqui eu não sei se eu vou conseguir mostrar isso do jeito que eu queria por aqui não. Pera aí. Deixa eu dar um stop, vamos de novo aqui. Não vai dar certo. Eu tô no outro shell aqui. Travou, na verdade. Tá, é melhor vocês instalarem o Python mesmo. Eu já usei o input aqui, claro, mas é porque às vezes ele trava mesmo. Isso já aconteceu antes também. Até o shell aqui travou, ó. Então agora até mesmo para ficar mais fácil de ler, porque olha o tamanho da fonte que está aqui. Eu vou fazer por aqui, ó. Nesse outro ambiente, por enquanto, meramente interativo. Vou dar um Enter aqui para ficar tudo em branco. Vocês estão enxergando essa parte aqui? Precisa aumentar o tamanho da letra ou tá bom? Ó, assim, ó, talvez, ó. Tá Deixar bom, bem tá dando grandão. pra ver. Ótimo. Então, vou voltar aqui um print olá. E agora eu vou fazer o input, tá, gente? Vou colocar assim, ó. Primeiro, input, digite alguma coisa, certo? E agora eu vou digitar alguma coisa. Lá. Eu deixei um espaço em branco aqui, ó, dentro da própria mensagem. Repara que o input, ele até mostra coisa na tela também. Mas ele mostra um negócio na tela e espera você digitar. Olha que legal. E aí eu digitei lá, que é uma string, ó, e apareceu aqui o resultado lá. Repara que tem esses três sinais aqui maior que, isso aqui ele está esperando um comando. Aqui ele não está esperando um comando, aqui ele está executando mesmo, tá? Num programa, essa linha não faria nada. Você ia digitar e o que você digita ia se perder, tá? Aqui no Shell interativo, quando você digita 10 e dá Enter, ele mostra 10, tá? Um programa também, quando você digita 10, essa linha não significa nada. A linha tem que ser uma ação. Salve o 10 numa variável, imprima o 10, pega o 10, faz uma conta e salve em algum lugar, tá? Mas o Shell interativo, ele serve para quando você está aprendendo a linguagem. Então, ele mostra o resultado das expressões. 10 é uma expressão, 10 mais 3 é uma expressão, tá vendo? Então é a primeira coisa, tem que acostumar com os termos, que nem eu falei no começo daquela aula. Fica muito mais fácil conversar se vocês souberem o que é um literal, o que é uma expressão, o que é um operando, o que é um operador. São nomes para essas coisas, tá? Bom,
Agora vamos salvar o que o camarada digitou em algum lugar, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, texto digitado, usando um underline aqui para separar, é igual a input, digite algo, certo? Opa, tem que lembrar que eu estou no Linux, vai ser digite algo, eu vou digitar 10, tá? Só que o texto digitado, eu dei um tab aqui para não precisar digitar tudo de novo, eu vou colocar texto digitado, que é uma expressão também, é o nome de uma variável, e essa variável tem um valor. Então, isso aqui é uma expressão. Tudo que gera um valor é uma expressão. E vou dar um Enter aqui, ó. Deu 10, mas deu 10 entre aspas. Esse 10 desse jeito aqui, se eu fizer ele vezes 5, vai acontecer o quê? Vai dar 50 ou vai dar 10, 10, 10, 10, 10? 10, 10, 10, 10, 10. Aí a gente tem um problema. Então, Eu quero que o usuário digite um número. Oi? Pode falar. ele teria que colocar, acho que asterisco, não? Não. O usuário vai digitar, tudo que o usuário digitar, ele entende que é texto. Até o asterisco, ó, asterisco 10, virou o texto asterisco 10, entendeu? Na realidade, pessoal, aqui a gente começa a falar de tipos. E aí tem uma função chamada type. Quando eu coloco type de 10, dá int, de inteiro. 5 celulares, 4 celulares, 4.3 celulares. Aí é celular quebrado. Tá, não é. Classe dos inteiros. É o conjunto Z lá da matemática. Quando eu coloco 10.0, ponto flutuante. É o que mais se aproxima dos números reais, tá? E quando eu coloco o 10 entre apóstrofo, deu str de string. Mensagens de texto chamam string. A gente tem que acostumar com esse nome. O que eu preciso fazer, se eu quiser que o usuário digite um 10 e eu quero fazer uma conta com esse 10, eu preciso converter essa string para um número. Por exemplo, para um float, um ponto flutuante, ou para um int. Então, quando eu coloco int do texto 10, dá o inteiro 10. O resultado aqui, ó, de int do texto 10 é um inteiro. Ele converteu. Repare que o resultado aqui apareceu já sem as aspas. Aqui eu converti. E se eu tentar converter um negócio que não dá número, 10 ABC, ele vai dar erro. Ele fala, ó, eu não sei converter 10 ABC, eu sei converter 10, certo? Tudo bem até aqui? Explica a diferença Ok. do texto digitado e do que tá no meio dos dois. Explicar a diferença, perdão, eu perdi o primeiro. Do que? Put, O texto float. digitado e print. Float, texto digitado e print? Input, texto Input. digitado Certo. e print. A diferença entre input, texto digitado e print. Tá fácil. Input é uma função que mostra algo na tela, espera o usuário digitar alguma coisa e apertar Enter, e essa função retorna, o que ela gera como valor é o texto que o usuário digitou, na forma de texto. Print é uma função que mostra na tela e faz só isso. Então, print olá. Ele mostra olá e acabou. Input olá não seria a mesma coisa, porque mesmo mostrando olá, ele vai esperar eu digitar alguma coisa para continuar. E o resultado dá o que eu digitei. Ó, travou aqui? Travou meu computador? Não, né? Ah, tá. Que susto. Voltamos aqui. Aqui também às vezes tem problema de máquina. Então, print e input, a diferença é essa. Apesar dos dois, de certa forma, mostrarem na tela, o print serve para mostrar na tela. O input serve para o usuário digitar alguma coisa. Inclusive, a mensagem que acompanha o input normalmente é algo do tipo, digite um número, digite não sei o que, tá? Texto digitado é uma variável, é um nome que eu estou jogando para o valor que foi o resultado do input digite algo. Da mesma forma, quando você escreve aqui, vai dar erro, mas é só para você entender. Quando você escreve lá na matemática, y é igual a f de x. Aí se eu te perguntar qual que é a diferença do f e do y? Não, f é a função. Y é uma variável que recebeu o valor da aplicação da função para aquele valor de x. Não é a mesma coisa, tá? Aqui é o operador flechinha, recebe. Certo? Certo. Tá.
Então agora, primeira coisa, aproveitando o exemplo da matemática, tá? Eu não vou executar essa linha, que ela não faz sentido. Mas vocês lembram da tal da função composta, quando eu vou dizer assim, ó, f de g de x? Vocês lembram disso aqui, ó? A f da g de x? Sim. Sim, a gente teve em cálculo 1. Ótimo, porque eu uso isso em programação também. Por exemplo, hoje eu não vou preocupar muito com, e se o usuário digitar errado? Nossa senhora, para quem está começando, isso é uma armadilha. Vamos fingir que o usuário sempre digita certo, tal, porque senão a gente não vai sair do lugar. Mas o input é uma função, é como se fosse uma g de x. O int é um tipo, mas quando eu chamo ele como se fosse uma função, ele serve para converter, né, o que estava lá. Tá vendo que aqui eu coloquei int de 10, int do texto 10 e deu 10? Então, seguindo esse nosso y é f de g de x, o que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer assim, ó, número digitado, não é mais o texto digitado, tá vendo? Vai ser igual ao float, só para poder ter vírgula, tá? Ter ponto, quer dizer, aqui é ponto para a gente. Float de input de digite um número. Então, o que que vai acontecer aqui, turma? Ele vai executar essa função aqui, ó, digite um número. Aí você vai digitar lá, por exemplo, 10 ou 10.2, nesse caso vai dar certo também. O resultado desta chamada de função aqui, ó, tá? É o valor da g de x, vai ser um texto. Vai ser, por exemplo, um apóstrofo 10 ou apóstrofo 10.2. Esse resultado vai ser submetido à função float, e então será convertido para um número real, um número de ponto flutuante. Certo? Vamos executar para ver? Então, ó, vou dar um Enter aqui e vou digitar 10.23. Beleza, né? Ele não mostrou aqui porque aqui eu tenho uma sentença de atribuição, não uma expressão. E a sentença de atribuição não retorna nada para ser mostrado aqui. Mas, se eu digitar o número digitado aqui, ó, se eu quiser investigar o valor dele aqui no nosso console, olha lá quanto que vale. Vale 10.23 e não 10.23 entre aspas. Tá vendo a diferença? Ó? Não vale 10.23 assim, vale 10.23 assim, ó. É um número mesmo, número de verdade. Então essa aqui é a forma de pedir para o usuário digitar um número. A primeira forma que a gente vai ver, tá? Podem aparecer outras durante o curso, mas a princípio é assim que a gente vai fazer. Tudo bem? O usuário digita alguma coisa, essa coisa a princípio é um texto, e aí eu peço para converter esse texto para um número com valores após a vírgula. Online ou offline? Posso continuar? Pode continuar. Pode continuar. Então vamos lá. Agora eu vou tentar, pessoal. Eu tenho até 3h40, né? Eu vou num ritmo um pouco mais acelerado, que eu não vou usar nada de tão novo que vocês não viram ainda em algoritmo. A parte nova era o input e o print. Vai ter só uma jogada que eu vou fazer no final com print para misturar texto com número, tá? Você digitou o valor tal, então eu preciso do texto, eu preciso do número também. Mas eu vou deixar isso para daqui a pouco. O que eu quero fazer? Um pequeno programa que, assim, ele até seria aplicável, mas não faz muito sentido. Você teria que andar com o notebook aberto, rodando Python, digitando. Então, o certo seria esse programa ser feito num celular. E aqui não é esse o foco, não. Apesar da matéria chamar programação de computadores, eu até toparia mexer com mobile, mas não dá para começar com celular. Tem que começar por aqui mesmo. A gente vai fazer um programa, então não é essas linhas isoladas que faz alguma coisa, que é para quando você está aprendendo a linguagem, explorando, tá? A gente vai mexer com isso na próxima sexta-feira também no laboratório. Já um programa é um arquivo. Você digita lá uma sequência que nem vocês faziam em pseudocódigo e pede para executar. Então eu vou abrir aqui um editor de texto, que é o editor que eu uso para essas coisas do Python, mas não precisa ser ele o que vocês vão usar, tem várias opções também. E eu vou deixar o ferramental mais para aula de laboratório. Eu só comentei um pouco do Replit, mas assim, aqui eu queria que vocês concentrassem no código, não nas ferramentas que eu estou usando, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer um programa que você passa o tamanho o volume lá na embalagem e o preço, e aí você passa duas opções. Então você tem lá, sei lá, a Coca 600 e a Coca 2 litros. Você quer saber qual que sai mais barato naquele estabelecimento. Normalmente, quanto maior a embalagem, né, mais barato sai, porque você vende volume e a embalagem gasta área. Então,
Tem até uma questão de cálculo nisso aí. A embalagem custa dinheiro, então quando você e a área aumenta ao quadrado, mas o volume aumenta ao cubo. Então quanto mais se aumenta a quantidade, mais barato sai, né? Vocês devem saber disso. Vamos fazer esse programa completinho até 3h40. Talvez eu passe um pouquinho se não tiver problema. Até 3h45, pode ser? Vamos lá. Eu vou começar com um print. Bom, vou começar esperando meu computador voltar. Voltou. Print comparador de preços, sei lá. Comparador de preços. Aí aqui eu já vou salvar em algum lugar adequado. Por exemplo, aqui, ó, aula 2021, junho 23. E eu vou colocar exemplo 1.py, tá? É o nome do arquivo. Os arquivos do Word vêm como .docx, do Excel vem como .xlsx, aí tem os .zip, tal. .py é o nosso arquivo em Python. Só de salvar como .py, o Visual Studio Code, que é essa ferramenta que eu estou usando, já entendeu que trata-se de um arquivo Python. Tem várias outras linguagens aqui que dá para usar, mas aqui ele já sabe que é Python. E detalhe, é Python 3, viu? Muito cuidado com isso. O Python 2 ainda existe, você ainda acha ele para fazer download, mas na dúvida não instala em nada ainda não. Deixa para a gente fazer isso no próximo laboratório. Bom, agora, pessoal, eu vou colocar aqui uma mensagem assim, ó. Só questão estética. Comparador de preço, vai vir um monte de igual aqui, tá? Quem quiser pode até, sei lá, eu vou além aqui, vou até a coluna, deixa eu ver, até a coluna 60, porque isso me fez lembrar de uma coisa, né? Assim vocês estão conseguindo enxergar? Então, né? Sim. Então, por enquanto, o que eu vou rodar esse programa da forma mais exótica possível. Não é assim que vocês vão fazer também. É só por questões do tamanho da tela, tá? Porque se eu rodar ele por aqui, aí eu vou perder mais espaço ainda. Eu vou rodar bem desse jeito aqui, ó, tá? Por enquanto, eu tenho um programa que não faz nada. Ele mostra esse título aqui, imprime, imprime, imprime e pronto, acabou, tá? Primeira coisa que eu posso aproveitar para já falar agora, ao invés de chamar o print 3 vezes e passar 3 mensagens, eu posso chamar o print uma vez e passar uma mensagem só, mais ou menos assim, ó, com linhas em branco e tudo, tá? No exemplo de hoje. Depois eu ensino a tirar as linhas em branco. Qual que é a diferença? Ao invés de abrir aspas ou apóstrofos, eu abri 3. Eu abri 3 e vou fechar 3 aqui embaixo. Com isso, eu posso dar Enter, tá? Eu posso usar aspas aqui dentro, blá, 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 posso fazer, né? Ele só entende que acabou quando aparecer 3 aspas. Aí, realmente, para digitar 3 aspas aqui, seria um problema. Você teria que usar outro tipo de artifício. E fecho aqui, ó. Então, esse aqui é o mesmo que vocês viram. Eu posso dar um Enter aqui também, ó, assim que fecha essas aspas, porque abriu parênteses. E por questões de estética, eu posso fazer assim também, ó. Tá vendo? Então, aqui ficou bem, assim, né, separadinho. É a mesma coisa, só que ele deixa umas linhas em branco aqui a mais, tá? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para o usuário o tamanho. A gente vai fazer o exemplo em gramas ou em ml, e aí depois, não vai dar tempo de hoje, a gente adapta ele para poder trabalhar com os dois casos. Hoje vai ser ml, vai? Então, vai ter o volume da opção A, né? Volume da opção A, tudo separado por underline, chama snake case, essa convenção é oficial do Python. Vai ser um float do input do digite o volume da opção A, né? Opa, gente do céu, até eu acostumar com esse teclado vai a aula inteira, né, praticamente. Volume da opção A e vai ter também o preço da opção Leandro. A. Preço. Oi, pode falar. Então, num trabalho seguindo essa linha de raciocínio, a gente teria que criar uma função para aplicar aí, supondo que fosse um comparador de preço envolvendo ml, no caso, que é o mesmo. Criar uma função? Sim, porque como você vai fazer um comparador, então você vai precisar de uma função que compare os dois, certo? Não necessariamente, pode ser um if. Você pode comparar usando um se, né? Ah, sim. Eu não tinha pensado nisso. Eu estava pensando só na função. Funções, criação de funções, você tocou num negócio interessante. É um assunto mais para frente da matéria, lá mais para o final. Todas as funções que eu estou usando aqui hoje já são do Python, mas vocês vão aprender a criar suas próprias funções lá na frente também. Digite o preço da opção A. Então tá aqui e repito. E se digitar errado, quiser repetir, deixa eu voltar. Não. Vamos
começar fingindo que o nosso usuário é perfeito, ele nunca digita errado. Agora eu vou colocar o volume da opção B e o preço da opção B. Vou mudar aqui, ó, dei Ctrl C, Ctrl V, né? E eu vou parar por aqui, por enquanto, e vou usar o print, ó, e eu vou colocar aqui o volume da opção A, o preço da opção A, o volume da opção B e o preço da opção B. Para quê? Não, para nada, só para testar, só para a gente ir desenvolvendo passo a passo, tá? Então, reparem, o input vai pedir para ele digitar, o que ele digita vem como texto, e eu passo o float para converter para número. Número porque eu vou precisar fazer conta. Eu quero fazer conta. Então, vamos lá, vamos rodar de novo. Digite o volume da opção A, é 200 ml, é só 200 que eu vou digitar. Digite o preço, 200 ml custa R$10. Volume da opção B, aí eu tenho a opção de comprar 600 ml, custa R$25, o produto lá, sei lá. E ele mostra aqui no final, 200.0, 10.0, 600.0, 25.0. Tá aqui, então, todos os valores que eu preciso. Agora vem o básico, né? Como que eu faço para descobrir qual produto vale mais a pena? Vamos pegar esse exemplo da Coca-Cola aqui, ó. Primeiro preço que eu achar que está valendo. Ó, 1,19 a Coca 200. Alguém grava aí os valores para mim. E a de 600 deu 3,43, tá? 1,19 e 3,43. Eu vou colocar como comentário aqui exemplos de preços. Alguém já começou a falar a resposta aí, dividir e tal. Calma aí que a gente chega lá. Coca-Cola 200 ml e 600 ml. Que é 1,19 contra 3,43. Vamos ver quem que é mais barato. Pode falar quem estava falando. Vai dividir o que pelo quê? Eu dividi o tamanho, o volume, né, no caso da Coca-Cola, pelo preço. Tá, mas não ficaria mais intuitivo dividir o preço pelo volume? Que aí você tem assim, ó, tantos centavos por ml custa a Coca tal, e a outra tantos centavos por ml. Tantos ml por centavo também dá certo, mas aí muda a forma de comparar. Dá para fazer dos dois jeitos, tá? Mas eu acho que fica mais didático você calcular o preço do ml, entendeu? Certo. Então, vamos calcular assim, o preço do ml, vou colocar bem com esse nome mesmo, do A. Vai ser o quê? Vai ser o preço da opção A dividido pelo volume da opção A, certo? E o preço por ml da opção B vai ser o preço da opção B dividido pelo volume da opção B, certo? Podemos até imprimir aqui, ó, para investigar, né? Por enquanto, como é que está ficando. Vou colocar um print aqui, preço mlb. Então, vou executar ele aqui. 200 ml custa 1,19 e 600 custa 3,43. Ah lá, ó. Mas sobrou um print aqui embaixo. Eu esqueci de tirar esse segundo print aqui, ó. Mas o que vale é aqui em cima. Ó, custa 0,0059 reais o de 200 ml e o de 600 0,0057. Está um pouquinho mais barato, tá vendo? Então, e agora para eu informar para o usuário qual a opção que vale mais a pena? O que eu tenho que usar aqui? Hã? É. Um se? Um if? É isso? Sim, a gente colocaria se Se, um for maior que o outro, então por imprime. exemplo, ó, se o preço ml do A for maior que o preço ml do B, qual que vale a pena nesse caso? O A ou o B? O B? Print a melhor opção. Opa, melhor opção. Onde que está meu C cedilha aqui? A melhor opção é a B, tá? E se não for esse o caso? Entendeu? Agora eu vou fazer mais dois aqui, quer ver? Ó? Caso contrário, se o preço ml de B for maior que o de A, aí eu coloco que a melhor opção é a A, certo?
E caso contrário, uai, se o A não é maior que o B e o B não é maior que o A, o que significa? Que no final das contas Que os as- dois são iguais. Valem a mesma coisa. Isso. Então, tá aqui, ó. Já é o primeiro programa, né? Ainda bem simplesinho, coitadinho, bem curto, um monte de problema de Ctrl+C, Ctrl+V e tal, mas Seu assim, trabalho vai ser isso aí. não vai. O Ó, trabalho? Não, não vai. Sinto muito. Mas vamos lá. Mas vocês têm que começar, né? Para correr tem que aprender a andar primeiro, não tem jeito. Então a gente começa bem devagar mesmo. Bom, a melhor opção é a B, a melhor opção é a A e tanto faz. Tá, vamos ver. O if, elif, else, vocês viram lá na aula, que isso aqui é novo, ó. Primeira vez que eu estou usando além da videoaula, né? mas eu acho que na aula de programação da sexta-feira você chegou a falar. Talvez, mas o importante é na videoaula da teoria da semana passada, eu acho que a gente chegou a comentar sobre esses casos aqui, ó, né? Então Sim, aqui, na ó, videoaula tem. e aí detalhe, esse tab que eu apertei, aqui eu apertei tab, tem uma tecla, fica em cima do caps lock aí, ó, perto do ESC e tal. Se eu quiser voltar nesse editor é Shift Tab, certo? Isso aqui no Python não é luxo não, é necessário. Por exemplo, se eu fizer assim, ó, já está errado, sabia? Porque aqui tem 3 espaços e o de baixo. O jeito que está configurado o meu tab nesse editor são 4 espaços. Tá até aqui, ó, spaces 4. Não controlem isso aqui apertando a tecla de espaço, não. Não vai prestar. Vocês têm que aprender as teclas de atalho para indentar e voltar. No meu caso aqui é Tab, Shift, Tab. Ele vai de 4 em 4. Tuc, 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 certinho? Então, isso aqui não é só estética, que precisa ficar desse jeito para executar. Então, se o preço do A for maior que o preço do B, a melhor opção é a B. Caso contrário, ou seja, ele só vai avaliar isso aqui, só vai chegar aqui se esse aqui der falso. Caso contrário, se o preço do B for maior que o A, a melhor opção é o A. Caso contrário, eu testei as duas e nenhuma delas deu verdadeiro, aí tanto faz. Vamos executar agora. 200 custando 1,19 ou 600 custando 3,43? A melhor opção B. Tá vendo? Não estou satisfeito. Agora eu quero que vocês imprimam aqui no final, nesse caso aqui, né? Bom, nos 3, vai. Aqui a gente vai colocar quanto que custa o ml, tá? E aqui a gente vai colocar, você economizará tantos centavos, certo? É isso que eu queria. Vamos lá? Esse caso vai dar meio centavo, vai dar umas coisas esquisitas, mas tá valendo. Para o propósito de hoje tá bom. Só para finalizar aqui, ó, a melhor opção é a B, né? Aí, escolhendo B, você economiza. Aí, pessoal, eu vou fazer de um jeito que não é o mais usado, não é o que a gente vai usar para valer no curso, mas eu diria que é o melhor para iniciante, tá? Que é você aprender a converter. Aqui você não converteu de texto para número? Agora eu vou converter de número para texto, tá? Então, vou colocar primeiro a diferença, né? Eu tenho que calcular aqui. A diferença é igual ao preço de A menos o preço de B, tá? Você economiza STR de string, diferença, reais. Aliás, posso até colocar assim, ó, colocar um R cifrão aqui e terminar com um ponto. O que está acontecendo aqui, gente? O operador mais, quando se trata de strings, isso aqui é uma string, isso aqui era um número, mas eu converti para uma string usando a função str, e isso aqui é uma string, que é um ponto final. O operador mais, ele junta, cola essas strings para construir uma mensagem só. Então, agora eu coloco aqui, aqui vai ser o contrário, a diferença agora é o preço do B menos o preço do A, você economiza tantos, né? E aqui eu vou colocar cada ml custa, e aí eu posso colocar ou do A ou do B, porque eles deram o mesmo resultado, certo? Vamos lá então. Digite o volume da opção A, 200, 1,19, 600, 3,43. Escolhendo B, você economiza, olha isso aqui, ó. Nossa Senhora,
0,02 centavos, está praticamente a mesma coisa aqui, né? Não ficou legal formatar desse jeito, tá? Mas para a aula de hoje eu acho que já atende. Já é um arroz com feijão, porque aqui o que nós faríamos mesmo seria algo assim, ó. Escolhendo B, você economiza. Aí aqui eu coloco diferença, aí eu peço para colocar só duas casas depois da vírgula, põe um ponto final aqui, esse F aqui do lado. Eu tenho medo disso aqui assustar vocês, sabe? Por isso que eu acho melhor deixar do outro jeito. Professor, Oi? você sempre coloca os negócios numa tela e de repente aparece em outra. O que que é isso? Então, como eu disse, o ferramental hoje eu não queria que vocês se preocupassem, eu quero que vocês se preocupem mais com o código em si. Mas assim, eu estou digitando por aqui e estou executando por aqui. Isso aqui é um console, é um shell interativo. É o assunto da próxima aula de laboratório, só que não dessa semana porque sexta-feira é o primeiro trabalho, tá? Aqui na realidade, se você tiver no Windows e salvar esse arquivo, se você der 2 cliques nele, você roda ele desse jeito. Só que o Windows, o padrão dele é abrir a telinha preta, fazer o que tem de fazer e já fechar. Então não vai nem dar tempo de você ler isso aqui, ó, no final, sabe? Esse que é o problema. Então, no caso do Windows, aqui no finalzinho você ainda precisaria, de alguma forma, colocar ele esperando o usuário digitar alguma coisa, né? Mais para frente vocês vão ver algo assim também, ó, no Windows, até que isso aqui é uma saída, certo? Ou então rodar dentro do próprio ambiente. Eu consigo rodar por aqui também, ó. Ctrl F5, Trust Workspace, tá? E eu tenho que instalar aqui. O meu nem está instalado desse jeito, mas assim, eu consigo rodar por aqui também, tá? Mas eu queria que vocês tentassem entender a semântica do código, tá? Tem ainda alguns problemas aqui, sabe? Por exemplo, né? Como que eu estou de tempo, hein? Tem mais 5 minutinhos? Esse programa funciona, mas ele tem 2 problemas. Primeiro é que depois que eu rodo ele uma vez, acabou, né? Eu não consigo rodar de novo. Esse problema eu resolvo assim, ó. Eu coloco tudo dentro de um loop infinito. Enquanto verdadeiro é uma condição que sempre dá verdade, entendeu? Ele vai fazer isso aqui, ó. E aí eu só saio do programa desse jeito, apertando Ctrl C, no caso do Linux, ou Ctrl Pause no caso do Windows, tá? Agora ele vai executar várias vezes. É uma primeira otimização. A segunda é a seguinte: eu poderia aqui já calcular a diferença e fazer assim, ó, preço do A menos preço do B. E aí aqui eu posso refatorar, eu posso alterar para ficar dessa forma, ó. Se a diferença for positiva, quer dizer que o B estava mais barato. E aí aqui eu coloco, você economiza diferença. Escolhendo B, tal. Caso contrário, se a diferença for negativa, aqui eu ponho menos diferença para ela mudar o sinal dela, né? E a melhor opção é o A. E caso contrário, é que a diferença é igual a zero. Já otimizou. Eu não preciso calcular em 2 lugares diferentes aquele negócio, tá vendo? Certinho? Não. Não? Não Então entendi vamos o lá. que você fez. Oi? Não entendi o que você fez por último. Você falou que estava otimizando. Então vamos voltar tudo do jeito que estava. Eu tenho o preço da opção A por ml e tenho o preço da opção B. Finge que a opção A deu 5 centavos por ml e a opção B deu 4 centavos por ml. Quando eu faço a subtração, 5 menos 4 deu 1. Deu uma diferença de 1 centavo por ml. E nessa ordem aqui, ó, A menos B, significa que o A ficou 1 centavo mais caro por ml que o B. Se o A custa 5 centavos por ml e o B custa, por exemplo, 8 centavos por ml, aí o A menos B vai dar menos 3. Então, essa diferença, o sinal dela me fala se o A está valendo mais a pena, se o B está valendo mais a pena, ou se for igual a zero, tanto faz. Certo? Certo. Então, ao invés de ter que calcular mais linhas de código, mais coisa para esquecer, para errar tal, ao invés de trabalhar desse jeito, se o preço de um for maior que o preço do outro, eu olho o sinal da diferença.
Se ela é positiva, é porque o A estava mais caro. Né? A menos B deu positivo, o A estava mais caro. Se A menos B dá negativo, é porque o B estava mais caro, o A estava mais barato. Só que aí na hora de mostrar lá quanto que você economiza, eu não vou falar que você economiza menos 3 centavos, eu vou menos 3, eu tenho que deixar ele positivo. Tá certo? Ó. Olha as linhas de código sumindo. Ficou mais curto o programa. E tem uma outra coisa que a gente vai fazer que nem vai deixar ele mais curto, mas costuma ficar melhor. Quer ver? Ó? Última coisa, gente. Melhor opção é igual a B, tá certo? E diferença já era a diferença mesmo, tá? Normal. Melhor opção é igual a B. Calma aí que vocês vão ver agora a última versão desses caras, tá? Tá, diferença menor que zero, que eu vou colocar melhor opção igual a A. E agora eu vou fazer um negócio. Olha que interessante. Diferença recebe menos diferença. Estou fazendo isso só para inverter o sinal, para o menos 3 virar 3. Tá? Cuidado, aqui se você interpretar esse igual que nem lá na matemática, não vai dar certo não. Tá? Bom, e aí, pessoal, nesse caso aqui, vai ficar mais interessante eu fazer o seguinte. Se a diferença for igual a zero, ele vai fazer o tal do tanto faz, né? Isso aqui até que pode manter. Agora, caso contrário, aí aqui eu vou colocar. Se a diferença é positivo, é porque a melhor opção era B. Se a diferença era negativa, é porque a melhor opção era A. E para que você está fazendo essas variáveis desse jeito? Para só no final eu mostrar a mensagem. A melhor opção é a melhor opção. E você economiza diferença. Pronto. Escolhendo B, não, escolhendo a melhor opção. Agora a mensagem aqui para o usuário aparece uma vez só. Se você quisesse, por exemplo, fazer esse programa depois em outros idiomas, você teria que traduzir em menos lugares. Não sei se vocês estão percebendo as vantagens disso, tá? 1.19 e o B é 600, 3,43. Aqui deu um errinho aqui. Ah, tá. Aqui faltou converter de novo para str, tá? Quando a linha está muito longa, você pode colocar uma barra invertida aqui, mas isso não se preocupem tanto com isso por enquanto não, tá? Isso aqui é só para, com a minha tela, o texto está tendo que ficar bem grande. Olha que interessante a lógica agora. Ó. Ele calcula a diferença. Se for zero, não tem diferença, tanto faz, vai custar tantos centavos o ml. Caso contrário, então, no caso contrário, aí ele vai executar tudo que está aqui indentado, ó, tudo que está aqui com esse tab. E o que está aqui com esse tab é um bloco que contém também um if. Então, ó, se a diferença for maior que zero, melhor opção é a B. Aqui eu não preciso do else if, por quê? O igual a zero eu já tratei aqui. Então, se ele não chegou aqui, é porque não é igual a zero. Se ele não chegou aqui, é porque não é maior que zero. A única opção que sobrou é ele ser menor que zero. Então, eu não preciso, nesse caso, colocar o elif aqui, não. Ó. Aqui pode virar um else, tá vendo? Nesse caso, a diferença é o que já tinha calculado mesmo, aqui em cima, na linha 19. Nesse caso, como ela ficou menor que zero, eu inverto ela para o sinal, né? Na hora de mostrar para o usuário, não mostrar negativo. Vocês vão ver que funciona do mesmo jeito. Ó. 200, 1,19, 600, 3,43. Melhor opção é a B. Escolhendo B, você economiza tanto. E aqui o programa voltou aqui para eu executar mais vezes. Então, se eu estou no supermercado e quero fazer isso várias vezes, eu tenho essa opção por aqui. Eu vou encerrar por aqui, já está bom. Mas assim, vocês não precisam já ter entendido perfeitamente essa última versão. Mas a primeira, sim. A primeira, se for o caso, assiste a aula de novo, né? Tenta ir pausando, dá uma boa lida nas linhas de código, que aquela primeira versão era o objetivo da aula de hoje. Isso aqui foi só aproveitar um pouco mais o tempo para já ir adiantando algumas coisas. Certinho? Certo. E aí? Muito difícil? Até que não. É muito... Ixi, já tivemos duas respostas diferentes. Pra mim, é. Acho que é porque tem gente que chegou agora, então talvez fique mais difícil. Por enquanto isso é um padrão, mas também, Márcio, você é o único que está achando fácil, né? Mesmo quem não chegou, ou Fácil é uma palavra muito forte. não fala,
Tá, mas assim, o pessoal que já estava há mais tempo, eles não falam muito na aula. Eu estou sem muito feedback. Eu tenho um bom feedback da Mariana, do Márcio, agora um da Isabela também. Mas assim, eu queria que vocês conversassem mais comigo, porque não sei se vocês têm uma ideia assim mais abstrata, mas esse programa ele é tão bobinho, tipo assim, em termos de aplicação, perto das coisas que vocês podem fazer na engenharia de Minas, um comparador de preço é muito aquém do que a gente quer chegar. Então, mas assim, eu concordo. Quem caiu agora de paraquedas e já pega a primeira aula isso aqui, era bom passar por algoritmos, entender melhor esse operador igual, né? Que quando você vê esse x igual a menos x aqui na matemática, só se for zero, né? Zero é igual a menos zero. Mas na programação, não. Diferença igual a menos diferença é uma sentença válida, tá? Bom, eu vou encerrar a gravação aqui, já passei até da conta. Mas depois eu vou colocar a aula lá no Siga também. Vocês assistam de novo, por favor. E fica aí o primeiro exemplo concreto, né, de programação. Beleza? Mariana, mas aquela primeira versão, se der se ver de novo o vídeo e tal, você acha que dá certo? Dá, né? Aquela primeira versão. Antes de usar esses Dá. últimos recursos. Ótimo, excelente. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. Vou encerrar aqui a gravação. Boa tarde para todos.